Quero começar com uma leitura do Salmo 115, dois versículos, o versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: porque perguntariam as nações, onde está o vosso Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e Ele faz tudo o que lhe apraz. Já uma vez nos perguntaram a nós, onde está o teu Deus? Sabem que a maior parte das pessoas religiosas, que há milhões no mundo, a maior parte das pessoas tem uma ideia errada a respeito de Deus. A imagem que muita gente tem de Deus está longe, mas muito longe de ser aquela que se aproxima da realidade. Para muitos, Deus é um ser muito distante e indiferente, um Deus velho e cansado, um Deus que não se sabe onde está, um Deus fora do nosso alcance. É sério, há muitas ideias. Estas e muitas outras imagens, ideias ou conceitos a respeito de Deus, fazem com que as pessoas atuem sem temor e convencidas que Deus não fará justiça à sua ignorância, às suas iniquidades. E agora também às suas maldades. O Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia e dos cristãos, é um Deus todo-poderoso e sempre presente. Onde está Deus? O nosso Deus. É muito fácil pensar, atuar e viver quando se concebe a ideia de que Deus é um Deus ausente, um Deus muito distante, um Deus que está dormindo, descansando em alguma parte do universo, que não está preocupado com o que fazemos ou deixamos de fazer, ou talvez ainda muito ocupado com uma série de problemas. Então, não tem tempo sequer para ouvir as nossas orações. Certa ocasião, o profeta Elias satirizou o Deus Baal e pôs ridículo aos seus profetas, quando depois de estes muito suplicarem ao seu Deus, ele não lhes respondeu. Em 1 Reis 18, 27 e 29, diz-nos a Sagrada Escritura: e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta uma viagem, talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até correr o sangue sobre eles. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz. Ninguém respondeu, ninguém atendeu. Para muitos, Deus é alguém demasiado ocupado, ou a dormir, talvez um pouco distraído com qualquer coisa, ou ainda de férias, ou a preparar as malas para uma longa viagem. Em resumo, para muitos, Deus não deu o mal que se faz, nem houve a mentira que se diz, a ofensa que se comete, o crime ou o roubo que se pratica. E porquê? Porque, para muitos, Deus anda distraído com muitos afazeres. Muitos têm uma ideia pouco clara de quem realmente é Deus. Muitos têm um conceito distorcido a respeito de Deus. Para muitos, Deus é semelhante, sabem a quem? Ao Pai Natal. Um velhinho simpático, de longas barbas,
já brancas, que dá prendas aos meninos que se portam bem. O Pai Natal, é, podemos dizer, um fingidor, uma mentira. Mas Deus é autêntico. Deus é real. Se Deus é um ser impreciso, um ser indefinido, um ser imaginário em nosso pensamento, poderemos chegar a perder muitas bênçãos pela simples razão de não atuarmos com conhecimento e segurança de quem é Deus e onde em verdade Ele está. Salomão, depois de ter edificado o templo, dedicou-o ao Senhor Deus, dirigindo-lhe uma oração. Nesta oração a Deus, em 1 Reis 8, 22 a 49, mais do que uma vez, Salomão diz que Deus está no céu. É verdade, irmãos, Deus está no céu. Contudo, Ele se relaciona conosco, com cada um de nós, e está muito mais perto do que aquilo que possamos imaginar ou entender. Deus está espiritualmente presente em cada um de nós, em cada um dos seus filhos. Quando Paulo se encontrava em Atenas, vocês sabem o que se passou ali, não é? Mas Paulo, como nós, acreditava num Deus que vê, que fala, que ouve, que responde, que ama, que atua em cada um de nós e que atuava na vida de Paulo. E quando Paulo se encontra ali em Atenas, discursando no Areópago, apresentou aos atenienses um Deus que eles desconheciam e que hoje, infelizmente, milhões desconhecem. Estavam cercados de deuses, mas não conheciam o Deus verdadeiro. Não o conheciam. Eu creio que os irmãos conhecem, sabem deste acontecimento e conhecem esta passagem em Atos capítulo 17, versículos 22 a 28, que eu vou ler, que nos diz assim: Então Paulo, estando em pé no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças de homens para habitar entre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e os limites das suas habitações, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois dele também somos gerações. Sendo nós gerações de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Deus não se pode, ou não podemos, ou não pode ser representado por nada. Deus é Espírito. Nunca ninguém viu a Deus, exceto, como diz Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Mas a Deus exatamente, nunca ninguém viu. Deus está no céu.
Deus está em toda a parte. Deus está aqui, irmãos. Deus está aqui. E nós podemos senti-lo. Devemos senti-lo. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Deus está no céu, Deus está em toda a parte, Deus está aqui, Deus está na vida de cada filho seu, Deus habita no corpo do cristão, o qual é o templo do seu Santo Espírito. Não é verdade que quando nos convertemos um dia, quando obedecendo a Deus, obedecendo ao Evangelho, nós confessamos a Jesus como Senhor, como Salvador, nos arrependemos dos nossos pecados e descemos às águas do batismo? Não é verdade que a palavra de Deus diz que recebemos o Espírito de Deus? Que o Espírito de Deus veio morar em nós? Que nós somos o templo do Espírito Santo? E quem é o Espírito Santo? Senão Deus. Deus está com cada um de nós. Certa ocasião, Jacó partiu de Berseba a caminho de Harã. Chegou a um certo lugar onde passou a noite. Ali, enquanto dormia, teve um sonho. O Senhor lhe apareceu no topo de uma escada que chegava ao céu. E o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e eu te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó, do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar. E eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Podemos entender que Jacó não sabia que Deus também estava naquele lugar antes de ter aquele sonho, ou passar por aquele sonho. Podemos entender que sim, que Jacó não sabia. É possível que Jacó apenas pensasse ou cresce que Deus estava longe no céu, que era isso que Deus estava. Não, Deus estava ali. Deus estava ali. Já sonhou que Deus estava ali. E então achou que aquele lugar onde Deus lhe apareceu em sonho era um lugar terrível. Porquê? Parece estranho isto. Nós não precisamos ter um sonho para estarmos seguros de que Deus está aqui, de que Deus está conosco. A promessa de Jesus foi esta, em Mateus 28, 28. Em Mateus 28, 20. Eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Quem é Cristo? Um homem que morreu na cruz e acabou? Não é o Deus feito carne. Não é o Verbo de Deus. Não é o Deus conosco. Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou que Jesus nasceria de uma virgem e disse que o seu nome seria Emmanuel. E eu penso, quero crer, todos nós sabemos o que significa o nome Emmanuel. Emmanuel. E Mateus, citando esta profecia e vendo o seu cumprimento, disse, e o chamou pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Deus está conosco. Cristo está conosco. O Espírito de Deus habita em nós. Deus está aqui. Deus está onde nós estivermos. Ele está conosco. Na nossa casa, quando nos deitamos, quando comemos, quando vamos pela rua fora, quando trabalhamos, e nós podemos orar a Deus. Podemos orar a Deus.
falar com Deus em qualquer lugar. E não duvidemos, irmãos, Deus escuta-nos. Não precisamos de uma imagem, não precisamos de qualquer símbolo, não precisamos nos ajoelhar perante um altar e ter aí uma imagem de Cristo crucificado. São ídolos. E Deus condena a idolatria e condena aqueles que os fazem. O cristão deve ter consciência e conhecimento da presença de Deus em sua vida. Seria uma tragédia pensar em Deus como um ser distante, indiferente, com aspecto velho e cansado. Deus está aqui. O cristão é o templo do seu Santo Espírito. O Senhor está conosco todos os dias. Esta realidade devia ser motivo mais que suficiente para que nos afastemos do mundo, para que não pratiquemos a iniquidade, para que não imitamos uns aos outros, para que não sejamos mais transgressores da lei de Cristo, para que nos sintamos realmente autênticos, verdadeiros filhos de Deus e nos amemos uns aos outros como Cristo nos amou. Recordemos que quando Jacó despertou do seu sonho, estas foram as suas palavras. Não nos esqueçamos. Acordado, depois Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. Eu não sabia. Na verdade, quando temos consciência da presença de Deus em nossas vidas, o facto de Deus estar aqui, de estar em mim, de estar em vós, em cada um de nós, é terrível, como disse Jacó, porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos vê, e o seu Espírito penetra até o mais íntimo de cada um de nós, pelo que Ele conhece até os nossos pensamentos. Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele está dentro de nós. Ele sabe o que pensamos. Ele conhece as intenções do nosso coração. Ele sabe tudo. Deus está aqui. Deus está em cada um de nós. Deus está em toda a parte. E mais importante ainda, está dentro de cada um de nós. Por isso, cuidado com o que dizemos, com o que fazemos, com o que pensamos. Hebreus diz que o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso fogo é um fogo consumidor. Amados irmãos, queríamos recordar um acontecimento em Josué, que os irmãos naturalmente conhecem, sabem com certeza de cor o que aconteceu, e eu vou abreviar. O povo de Israel tinha-se afastado de Deus, tinha criado os seus próprios deuses, adoravam os deuses pagãos, e tudo estava de uma maneira terrível. E Josué permanecia fiel ao seu Deus. E ao ver o povo naquela situação, idólatra, seguindo os deuses falsos, seguindo o paganismo, abandonando a Deus único e verdadeiro tantas vezes, esteve ao lado do povo de Israel. Josué diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu, diz Josué,
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não pode haver decisão mais certa, mais firme, mais abençoada do que esta. Em nossos corações temos tomado a decisão de servir ao Senhor e abandonar tudo aquilo que possa representar algo que não é Deus, de afastar-nos de tudo que possa ser alegria, mesmo que seja para, às vezes, sermos simpáticos para com os outros. Não podemos deixar a Deus de maneira alguma. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações: onde está o vosso Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Vós confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. E vós temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso auxílio e o vosso escudo. Amém. Assim seja.